Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. Estamos juntos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus, a verdadeira Constituição. Sabe, uma vez eu inventei de comprar algumas coisas pela internet, né? E a gente fica olhando na internet, tem muita coisa que está sendo agora exposta, vendida, não é? E então eu encontrei ali um par de tênis que eu achei bonito, um par de tênis. E também uma camisa assim, bem feita e tudo mais. Então eu encomendei aquela camisa e aquele tênis. Demorou para vir, demorou acho que um mês, mais de um mês. E enfim, quando eu já estava dando quase que como perdido a minha encomenda, chegou. O correio chegou, me entregou uma caixa. E quando eu abri, qual não foi a minha decepção? Veio uma mercadoria da pior qualidade possível, olha, de terceira qualidade, acho que nem de terceira, de quarta qualidade. Um tênis Xing Ling daqueles, era um tênis de tipo bota, né? Um tênis de cano alto. E a camisa então mal costurada, sabe, uma coisa, enfim, perdi. Gastei um dinheiro razoável, não era muito caro, mas era um dinheiro razoável, acho que mais ou menos uns R$300 por aí. Enfim, descobri que fui enganado. E sabe, nós neste mundo nós somos mesmo enganados muitas vezes, mas aqueles que estudam a palavra de Deus não são enganados. Eu estou falando agora espiritualmente. Nós podemos ser vítimas de estelionato, de fraude, não é? De golpes neste mundo, porque a gente que não tem maldade no coração, não tem intenção de enganar ninguém, a gente não acredita que as pessoas possam nos enganar, mas enganam. E Jesus, sabe, aqui na palavra de Deus, falando agora espiritualmente, ele nos alertou no capítulo 24 de Mateus, quando ele sai do templo, uma ocasião com os discípulos. E os discípulos então mostram o templo, a beleza do templo para Jesus, e Jesus se volta para eles e diz assim, eu derrubarei este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E os discípulos ficaram de boca aberta, eles, o que o Senhor está querendo nos dizer? E então ele disse no verso 2, né, ele porém lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos então se dirigiram até o Monte das Oliveiras, e lá Jesus, assentado, os discípulos em volta dele, eles pediram, dize-nos quando sucederão, mestre, estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda na consumação e da consumação dos séculos? E Jesus, no verso 4, ele começa então, ele abre estes episódios de profecia, de acontecimentos, dizendo assim no verso 4, vede que ninguém vos engane. E por 5 vezes, Jesus repete este alerta, vede que ninguém vos engane. Veja o verso 5. Porque virão, diz Jesus assim, virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No verso 11, do capítulo 24, eu estou lendo, também diz a mesma coisa. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por isso ele abriu o tema de profecias, não é? Das coisas futuras. Ele abriu dizendo assim, cuidado para que ninguém vos engane, verso 4. Então ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E novamente no verso 23, ele diz novamente, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque muitos aparecerão, surgirão em meu nome,
como falsos profetas, no verso 24, porque surgirão, diz Jesus, falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sabe, muitos, com todo respeito, inocentemente estão crendo e professando fé em líderes religiosos que não são verdadeiros, não são autênticos, porque não falam segundo a palavra de Deus. Surge aqui uma questão. Então, como nós poderemos agora, Jesus falou há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, ele deixou-nos esta profecia, este alerta. E agora, então, nós nos perguntamos, como nós identificaremos um falso profeta? E se você ler Isaías 8:20 e Apocalipse 19:10, você vai verificar, você vai constatar como se identifica um falso profeta. Primeiro, Isaías 8:20, diz assim que, Isaías 8:20, já tenho aqui, diz assim, à lei e ao testemunho, se estes que se dizem ser profetas não falarem desta maneira, jamais verão a alva. E Apocalipse 19:10 também nos ajuda a identificar os falsos profetas. Diz assim, Apocalipse 19:10, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Quando João prostrou-se diante do mensageiro do Apocalipse, João prostrou-se diante do anjo, era um anjo mensageiro, e o anjo diz assim, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Lá em Isaías nós vimos que os verdadeiros profetas, eles falam segundo o testemunho. Os testemunhos de Jesus, de Deus, é o Espírito de profecia e também o Novo Testamento e o Antigo Testamento, porque aí estão as profecias do Senhor. Basta você estudar Daniel em correlação, em conexão com o livro do Apocalipse. Você vai ver que nós necessitamos sim estudar o Antigo Testamento, que tem verdades ali imutáveis. E dentre elas, capítulo 20 de Êxodo, onde estão registrados, cravados lá os 10 mandamentos do Decálogo, a lei moral de Deus. O verdadeiro profeta é aquele que nos leva a adorar a Deus, a Trindade, a Jesus, que é digno de adoração, e o Espírito Santo. E os falsos profetas, eles permitem e chamam para si a adoração, se colocam no lugar como se fosse Deus, e inclusive orientam e ensinam os seus fiéis a confessar os seus pecados para si. E a palavra de Deus diz que só há um mediador entre nós e Deus. E também Jesus nos alertou quanto aos acontecimentos. Diz assim, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede e não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, que nós estamos vendo, guerras sem parar. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Sabe que a metade do mundo hoje tem fome. Passam fome. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lucas, tanto Marcos quanto Lucas, eles colocam um episódio a mais que Mateus não registrou. Eles dizem assim, que nos últimos dias as potências do céu seriam abaladas e haveriam calamidades, fome, terremotos, como nós estamos vendo. O abalo das potências do céu é o que nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul. Não há dúvida disso, de que Deus está retirando da terra
o seu cuidado, o Espírito Santo que nos protege, mas ele ainda está segurando os 4 ventos da terra por misericórdia nossa. Então veja, nós identificamos, Jesus está nos dizendo, cuidado para que ninguém vos engane. Ele está dizendo para nós que surgiriam falsos profetas. Ele está nos dizendo como nós devemos identificar um verdadeiro profeta, que é aquele que fala segundo o testemunho, senão jamais verão a alva. E também em Apocalipse nos diz que nós não devemos adorar aqueles que são falsos profetas, então aqueles que chamam para si a adoração, que se tornam verdadeiros ídolos. Nós temos hoje, inclusive, influenciadores no canal, no YouTube, que estão se tornando verdadeiros ídolos. Deuses estão sendo adorados como se fossem os detentores da verdade, quando a verdade está aqui. São João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Está aqui, a verdade é Jesus. Quando Pilatos perguntou para Jesus: e aonde está a verdade? E Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está diante da verdade. E muitos estão sendo enganados. E Jesus disse: cuideis para que não vos engane. É com oração e temor de Deus, e jejum, estudo da palavra de Deus, o joelho no chão e a Bíblia na mão, é que nós vamos saber discernir, porque o Espírito Santo nos dirá quem são os falsos profetas. Há um falso profeta em nosso meio que reunirá em torno dele todos os demais falsos profetas, e eles farão uma grande confederação do erro, da falsa profecia. Eles farão esta grande confederação e se colocarão no mundo como se fossem agora a nova ordem das verdades, a paz será instituída neste mundo. Precisamos ter muito cuidado com isso. A palavra de Deus é que nos diz, que nos abre a mente e nos abre o coração. E Jesus, com terno amor, está dizendo para você e para mim: cuidado para que ninguém vos engane. Eu li a palavra de Deus para você, está aqui, ó. Nós acabamos de ler. Então não há engano, aqui está a verdade. Feche os seus olhos nesta segunda-feira, incline a sua fronte e vamos orar, se puder. Senhor meu Deus, tenha misericórdia de nós, dirija a nossa vida, ilumina, Senhor Deus, os nossos caminhos, os nossos passos, nos dê entendimento, porque na Tua palavra, naquilo que o Senhor nos diz, não há engano. Aqui está a verdade, a Ti somente devemos adorar. Estão aí ao nosso redor os falsos profetas, pregando mentiras como se fossem verdades. Afasta-nos, Senhor Deus, destes. E se alguém aqui no canal da Paz está neste caminho, que o Senhor possa, com amor e ternura, através do Espírito Santo, mostrar-lhe a verdade, o caminho e a vida. Assim oramos agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1:33. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.